continuando o que eu estava abordando com vocês, o profissional precisa ter sempre cartas na manga, né? Estar sempre preparado para alguns imprevistos que possam surgir. Ter o plano B, o chamado plano B. Se ele não conseguir utilizar determinada estratégia, utilizar outra. E aí vocês vão ver nesse canal que eu disponibilizei o vídeo que o curso de RH, né, que eu praticamente lancei, porque eu não tinha o curso de RH na FAETEC, um curso profissionalizante, não era um técnico de capacitação profissional. E nesse curso, né, o aluno precisava vivenciar, ser impactado pela demanda, né, real do mercado de trabalho. Eu tenho alunos hoje que estão em grandes empresas, né, sendo gestores de RH. Olha que bacana, que coisa linda, né? E fazer um trabalho, e aquele curso foi intenso. Eu fiz questão de preparar um curso intenso por conta da minha experiência, da minha especialização. Já dei aula também em pós-graduação na área de RH. Então eu quis impactar aqueles jovenzinhos ali para que aumentasse verdadeiramente as oportunidades deles de serem absorvidos no mercado de trabalho. E foi uma experiência tão bacana, tão produtiva, que muitos estão realmente inseridos no mercado de trabalho e fazendo a coisa acontecer de uma forma muito gratificante. Eu quis que eles aprendessem todo o beabá, mas de forma prática. Nós montamos um processo seletivo. Eles aplicaram treinamentos. Professora, mas como que você fazia isso? Eles vão ter que ir para utilizar outras turmas. A gente fazia um cronograma de treinamento, explicava como que aquele treinamento tinha que acontecer. A gente ensaiava o treinamento, eles precisavam apresentar antes para mim, para eu ver como é que estava acontecendo, porque eu não ia permitir jamais que eles fossem expostos, né, com conteúdo incoerente, com uma apresentação incoerente. Então eu fazia com que eles se apresentassem antes, para que quando eles fossem fazer a apresentação final, né, para os participantes, que seriam como se fossem funcionários de uma empresa, para que eles pudessem ter um resultado bacana. Esse era o meu intuito. Então, eles fizeram um trabalho lindo, 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 né? Eu não sei se eu posso disponibilizar depois algumas fotos para vocês visualizarem. E nesse curso de RH, a gente também fez, né, estudando sobre liderança, os tipos de lideranças existentes na parte introdutória do curso. Eu expliquei sobre cada tipo de liderança e olha só, como forma avaliativa, eu propus grupos, sorteava muitas vezes, no grupo na turma de RH especificamente, muitas vezes eu fazia sorteio dos grupos, porque eu queria estimular, desenvolver nele a competência de saber lidar com os colegas. Como que você vai trabalhar com RH se você não sabe lidar com pessoas? Não tem como. Não tem como. Gerir pessoas sem saber lidar com pessoas difíceis. Então, eles já precisavam começar a experienciar isso dentro de sala de aula. E era o que acontecia. Muitos ficavam se contorcendo de raiva de mim, porque vai ser sorteio. Ah, professor, mas eu queria... Não, vai ser sorteio. Logicamente que em alguns momentos eu deixava eles, né, eu permitia que eles fizessem os grupos que eles quisessem e tudo, mas eles já estavam tão habituados com relação ao sorteio dos grupos, porque nisso eu tinha uma intenção com aquilo ali. Eu não estava fazendo aquilo para torturar ninguém, eu estava fazendo aquilo porque o curso previa o desenvolvimento de competências que eram coerentes com aquilo que eu estava fazendo. Então, tem que ter essa coerência. E aí a gente fez, aí eu propus, né, vídeos, que eles gravassem vídeos, e foi uma loucura, que eles gravassem os vídeos sobre, né, aquela liderança. E eles tinham que praticar aquela liderança ali, serem os personagens daquela liderança. Tinha que ter o líder e os liderados. E eu explicava, né, como que reagia o líder, como que os liderados reagiam. Então, eu explicava e aí eles iam me demonstrar. Era o feedback, eu estava avaliando, né? Então, aquele trabalho... Gente, teve trabalho, vocês vão ver as visualizações que eles tiveram e foi muito bacana. Então, compartilhei no YouTube e foi muito bom, o retorno foi gratificante. Sendo assim...
É isso que eu quero despertar em vocês, que vocês estejam sempre atentos a isso. Por exemplo, no curso também com jovens, né? No curso de preparatório para o mercado de trabalho, que tinha para os jovens, tudo era motivo para inserir a prática. Por exemplo, já tive matérias trabalhando sobre educação ambiental. O que a gente fazia? Visita técnica. Eu ia levava, já conseguia ônibus gratuito. O professor tem que ter essa força de vontade, gente. Tem que ter esse desejo de fazer a coisa acontecer. E eu ligava na cara de pau, não conheço, vambora, fulano, e faz amizade. Um me indica, o outro indica, eu pergunto ao outro professor, fulano e não sei o quê. Alguns colegas até se incomodam, né, da gente ser um pouco mais ativo. Mas, enfim, cada um faz aquilo do jeito conforme a sua intensidade, o seu amor, né? Eu ligava, perto do HGG, né? Eu marcava visita, tinha ônibus gratuito, ia buscar a gente da prefeitura, ia buscar a gente na escola, eu levava os meus jovenzinhos para lá. Lá e a gente fazia atividade no meio. Era um dia de ter contato com a natureza. Né? A gente saía de lá cheio de muda, tinha palestra sobre a questão do meio ambiente, a gente fazia dinâmica, tudo com materiais e recursos, né, recicláveis. Gente, que coisa bacana. Ah, e outra coisa, eu propunha para os meus alunos, vamos fazer apresentações sobre brinquedos reutilizáveis, a partir de materiais reutilizáveis. E os meus alunos simplesmente eu queria que fizesse brinquedos, porque com esses brinquedos nós íamos exatamente para onde? Para um abrigo de crianças, porque na outra matéria a gente tinha também uma proposta. Olha como eu fazia um link, porque eu tinha outra disciplina e nessa outra disciplina os alunos tinham que criar ações sociais. Olha o quanto que isso tudo criatividade, né? O quanto que os meus alunos iam se desenvolvendo como humanos, inclusive, preparando eles para a vida, ter contato com crianças que foram abandonadas. Gente, era muito emocionante. Quando as crianças recebiam aqueles brinquedinhos preparados para aqueles jovens e os meus alunos, eles eram solicitados a preparar essa ação social com muito carinho. Eu ajudava também, levava bolo, a gente fazia festa. E era tão bonitinho que toda vez que a gente ia visitar, né, antes da pandemia, porque agora com a pandemia não tem como mais, a gente ia visitar as crianças, coincidentemente, às vezes tinha um aniversariante e a gente fazia uma festa. Porque a gente já estava levando bolo de aniversário. Aí já teve época que os alunos levavam docinhos e a gente conseguia pedir ajuda, fazer parceria de fazer saquinhos, sacolinhas de doce, fazer pipoca, coisa simples que muitas vezes não gastava-se muito, né? Então, e as crianças ficavam super felizes em ter contato com aqueles brinquedinhos. Gente, os alunos, eu não aceitava que fizesse qualquer coisa não. Gente, pelo amor de Deus, porque também estava sendo avaliado, né? E os alunos que eram um grupo específico, que era responsável por fazer essa ação social, eles estavam sendo, não era uma coisa assim, né, jogada, eles estavam sendo avaliados pelo que eles estavam fazendo, né? E eles que tinham que ter um cronograma de tudo que ia ser feito naquele abrigo, naquele local. Todas as atividades, quais as brincadeiras? Antes eu tinha que ver quais as brincadeiras, né, quais as atividades, tinha que ver se era coerente com aquela faixa etária, se aquilo ali realmente era possível, quais os materiais que ia ser necessário. Muitas vezes o próprio curso a gente tinha material para poder levar, então eles tinham que me pedir qual o material que eles precisavam para eu poder separar e a gente levar. Então eu dava liderança para esses jovens, porque era um curso para os jovenzinhos de 15 a 21 anos, se eu não me engano. E esses 15 a 21 anos. E esses jovenzinhos, eles já começavam a ter um espírito de liderança, capacidade empreendedora, saber lidar com esses conflitos e tal. E aí a gente ia para essa proposta. A gente tinha também, eu criei a tarde jovem. E a gente trabalhar com jovem. Se você não souber trabalhar com jovem, não trabalha com jovem. Você tem que saber trabalhar com jovem. E aí
na proposta, eu criei a Tarde Jovem, uma coisa assim super bacana. A gente ia pro Jardim São Benedito e a gente pensa num dia que os jovens mais amavam, que eles recordavam o curso inteiro, a Tarde Jovem. Nessa Tarde Jovem, o que acontecia? Era um dia saudável. Era um dia porque a disciplina requeria que a gente desenvolvesse essa competência, né? De práticas saudáveis. E aí, nesse dia, não podia, era tudo, era fruta, piquenique com frutas. E eu que lancei mão dessa proposta. Tem professor que fazia isso em sala de aula, porque esse curso, né, ele tem em todo o estado do Rio de Janeiro. Tinha professor que fazia isso em sala de aula. Sinto muito quem não tem essa noção sobre o que é curso educação profissional, né, acaba deixando a desejar, infelizmente. Então, eu ia pro Jardim São Benedito apresentar trabalho, cartaz, olha que lindo, né? Em plena era tecnológica, os alunos montar cartazinho com imagens, com fotos, eles quase que morriam, né? Mas ia ser legal, né? Bacana, eles apresentavam, tinha que botar a camisa de uniforme para se apresentar, mas depois eu deixava eles ficarem com roupa de atividade de ginástica, que não podia ser indecente, porque a gente estava ali representando uma escola. E a gente... E aí tinha um grupo responsável, um outro grupo responsável por conduzir essa atividade. E eles tinham que fazer todo... E eu fazia papel, digitava tudo bonitinho para que eles preenchessem. E eles teriam que me devolver isso preenchido, para eles terem um planejamento. Não era uma coisa assim do nada. Vou chegar lá e vai... Não, tem que ter um planejamento. E aí, isso eu que criava, não era o curso que me pedia, não tinha nada previsto com relação a isso. Não, eu não posso deixar o meu aluno que vai entrar no mercado de trabalho que não faça algo planejado, porque eu tô exercitando nele, né, essa capacidade de organização, de preparar coisas, de elaborar coisas, pensando em imprevistos, pensando em outras possibilidades, em plano B. Então, eles tinham que me dizer o que ia acontecer. Vai ter violão. E eu pedia, vamos ter um momento de música. Gente, olha que bacana. Sair dos muros escolares e ir para um ambiente aberto. E eu orava tanto para não chover. Já teve situações do tempo ficar nublado. A gente vai, não vai, mas sempre deu certo. Eu trabalho com esse curso desde 2013. Anos e anos, né? Trabalhando nesse curso, muito gratificante. Eu tive muitos retornos, assim, com jovens, né? Jovens muitas vezes tirados do suicídio. Tentativa de suicídio, obviamente. Então, o que acontece? A gente fazia todo esse trabalho, né? Com comidas, lanches, né? Saudáveis, suco. Eu levava suco e fazia não sei o quê. E, gente, muito legal. Então, todas essas propostas coerentes com aquilo que se precisava desenvolver de uma forma diferente, de uma forma prática, onde as pessoas realmente vivenciavam isso. Por exemplo, na pós-graduação, não era, né, ensino profissional, mas com essa metodologia que eu já estava entranhada na minha pessoa, e também no curso técnico de administração que eu já dei aula, e no curso de RH, o que a gente fazia? Eu fazia conexões. Quando eu também atuei na UENF com os alunos de licenciatura, eu fazia conexões. Eu levava o pessoal da pós de RH para outra instituição que eu estava dando um ensino de administração, fazia com que meus alunos de RH entrevistassem esses alunos, porque eles também estavam aprendendo como... Eu estava dando a matéria de como se preparar para uma entrevista para os alunos do técnico. Para os alunos da pós, eu estava ensinando como entrevistar. O link perfeito. Olha isso, até economiza tempo do professor. Então, meus alunos da pós iam até essa instituição, logicamente eu pedi autorização, eles iam para lá, faziam as entrevistas e os alunos vivenciavam isso, porque eles precisavam saber experimentar como que seria esse momento. E tem mais, uma coisa minha também, não pode copiar não, hein, gente? Patenteado. Criava personagens, muitas vezes. Quando eu também queria simular um processo seletivo, eu vivenciava uma outra pessoa e eu colocava peruca. Gente, meus alunos morriam de rir comigo, eu seríssima. Eu realmente vivenciava aquele personagem, séria.
E eu tratava eles com aquele, logicamente que eu exagerava, né? A questão do processo seletivo para que eles, porque se eu não exagerasse, como que eles iam se preparar para o momento de uma entrevista? Antes eu ensinava como se preparar para uma entrevista e durante o processo eles tinham que estar bem vestidos conforme a minha orientação, porque eles estavam sendo avaliados por aquilo e pela participação. E aí eu fazia perguntas e eu começava a questionar. Gente, era aluno transpirando. Mas por quê? Eu queria torturar esse aluno? Não. Se eu preparasse ele no ponto mais drástico, eles estariam preparados para qualquer situação. E assim a gente vivencia. Gente, mas era chocante. Eu botava uns, tipo uns mega louro aqui na ponta, fazia umas tranças. Eles ficavam loucos comigo. Gente, é Marcela mesmo, não tô acreditando. Será que ela tem irmã gêmea? Eles ficavam falando, eu ficava ouvindo, né? Eu pintava. Eu ia toda séria, botava uma roupa mais alinhada possível. Eu dizia que eu morava em Nova York, que eu ia embora naquele dia de avião. Mas eles choravam de rir. Mas isso tudo... E eu falava com eles sério, perguntava... Não tô entendendo, você está rindo? O que houve? E aí, gente, era uma assim, super bacana. Até hoje eu inventava um nome. Meu nome era Joana. Até hoje eles mexem comigo falando sobre isso. Joana Albuquerque. Então, quando Joana aparecia, essa galera ficava em apuros, porque eles sabiam que o negócio, né, ia ser diferenciado. E no curso de RH também, eu propunha... A gente já fizemos teatro, simulando um processo seletivo antiético, né? Tanto da parte do candidato quanto da parte do entrevistador. Já fizemos o Mundo RH, tem até uma vinhetinha no canal aí, vocês vão ver. O Mundo RH, onde a gente falava sobre informações pertinentes da área de recursos humanos. Os alunos iam dar um retorno para mim, enquanto professor, daquilo que eles aprenderam. Então, eles faziam reportagens sobre os assuntos que a gente trabalhava em sala de aula. Gente... É ser criativo, tem que usar o potencial que você tem. Se você não usar o potencial que você tem, nada vai acontecer. Tá? Então, olha, se eu falasse aqui pra vocês quantas coisas bacanas já aconteceram, muito legal mesmo. Então, no ensino profissionalizante é assim que as coisas acontecem. Nas matérias basiquinhas, você pode fazer muita coisa mesmo. Então, eu sempre... Curso de logística, já fui convidada para dar aula até de matéria específica em logística, né? Na área de RH dá para fazer um linkzinho, mas eu não sou profissional da área de logística. Gente, no Senai já dei aula de logística. O que eu fazia? Mergulhava nas informações sobre o assunto. Já teve momentos que a gente fez gincana, né? Momento de apresentação dos modais. Os alunos faziam apresentação, tipo uma feira, né, com maquetes. Já fizemos uma gincana onde... Já fizemos gincana de logística, onde os alunos, o professor... Na época eu era coordenadora de um curso, o professor, e eu que sugeri que isso acontecesse, o professor, juntamente com a professora maravilhosa, e ela me auxiliou de uma forma... com o conhecimento técnico dela, da área, e a gente conduzia a gincana de uma forma maravilhosa. Os alunos, de forma brincando, competindo, dava premiação para todo mundo no final, primeiro, segundo, terceiro lugar. A gente fazia a gincana, praticamente eu acho que eram 4, 5 grupos, e esses alunos, eles estudavam, vocês precisavam ver. A gente, mas aí eu entrava, né? Vamos, todo mundo, eu quero todo mundo estilizado, qual o nome do seu grupo? E aí eu preparava uma aula só para eles ficarem preparando a ornamentação do grupo. E tinha bandeira, e eles tinham grito de guerra. Você não tem noção de como que o negócio era bacana. Teve uma vez também que a gente fez mímica de logística, né? Onde os alunos utilizavam alguns modais também, fazendo mímica, e o outro grupo tinha que adivinhar. Isso em sala de aula, outro grupo tinha que adivinhar. Uma brincadeira, a gente, na maior ludicidade, a proposta pedagógica, o ensino-aprendizado ia acontecendo. Gente, são tantas coisas que a gente fazia, tantas coisas bacanas, que o professor do ensino, da educação profissional precisa, né, estar aguçado para isso.
E é isso que eu vou querer que vocês também comecem a pensar nessas propostas, comecem a refletir no que vocês vão fazer, porque a gente vai colocar a mão na massa.